O papo de hoje é sobre sal. Não prestamos tanta atenção como deveríamos prestar. Por que eu falo isso? Porque ele é um ingrediente que ele te realça, te deixa lá em cima, ou ele pode matar o seu prato. Então, sempre que vamos utilizar sal, devemos ter o dobro de atenção. Existem vários tipos de sal, inúmeros. Existe sal refinado, sal marinho, sal grosso, sal de parrilha, temos o sal Maldon, temos flor de sal, logo temos salos por regiões, como sal do Himalaia, sal negro da Índia, sal havaiano. Sem falar que também metemos a mão e fazemos os salos temperados, sal de vinho, sal de ervas. Então existe uma imensidade gigante de sal. Cada um tem o seu propósito, a sua forma de analisar em cada receita e a gente vai bater um papo sobre isso. Primeiro, vamos lá, com as dicas. O que você tem que ter em conta no sal? O sal, ele alerta as suas papilas gustativas para que você receba o sabor do que você está provando. Ou seja, ele entra aqui, o sal entra na sua boca, aperta o botãozinho tipo, receba o saborzinho que está entrando e automaticamente você vai saborear tudo que está entrando na sua boca. Então ele não é sabor em si, ele está alertando suas papilas gustativas. É tipo, ei, acorda e está chegando comida, vamos sentir o sabor dela. É isso que você tem que ter em conta, por isso que é muito importante ter ela. Não só o sal é realçador, também temos açúcar é realçador, ácido cítrico é realçador, umami é realçador também, mas cada um no seu estilo. O sal é o que mais ele dá essa amplitude de sabor naquele determinado prato. Algumas dicas que eu dou, por exemplo, você vai fazer um molho frio. Comece desde o princípio, essa emulsão desse molho. Por exemplo, uma maionese, desde o princípio, desde o começo. Ele vai diluir de uma maneira mais adequada. O sal também ele é um bom condutor de temperatura. Ele pode ser utilizado desde gelar uma cerveja misturada com gelo. Ele vai fazer com que a temperatura baixe de 0 grau e vai conduzir melhor essa temperatura. Vejo muito na internet quando fazemos batata no forno e fazemos uma cama de sal. Esse sal é ótimo para temperatura chegar por baixo da batata e automaticamente já está chegando por cima do forno e chega por baixo também. Ele é ótimo para desidratação, para quando queremos desidratar, por exemplo, uma gema de ovo. Você mistura o sal na gema de ovo e deixa ali um tempo significativo, até 3 dias ele fica completamente desidratado. Depois você pode até ralar essa gema de ovo numa finalização do prato. Então o que ele faz? Através da osmose ele vai chupar tudo. O que é osmose? É quando um líquido ele quer entrar num corpo que está ali em meio e quer igualar a densidade de líquido e de sólidos. Então o que vai acontecer? O sal ele vai entrar na gema de ovo, vai puxar todo o líquido para tentar igualar aquele ambiente, equilibrar. Isso é osmose. E a gente deve ter em conta a fermentação. E tem que comprar sal, tem que ter em mão sal sem iodo. Por quê? Porque o iodo é um antibacteriano. E na fermentação é o contrário, a gente quer que as bactérias trabalhem para a gente. As boas bactérias trabalhem para a gente e façam aquela fermentação. Então, no caso de você fazer uma fermentação, utilize sal sem iodo. Podemos colocar sal de uma forma de salmoura, ou seja, sal misturado com água para deixar uma peça de carne gigante ali. É outra forma de ser utilizado, não só ele de uma forma sólida, senão líquida também. Então, essas são algumas dicas de sal para que você aprimore e utilize na sua cozinha. Dados importantes sobre o sal é obrigatório no Brasil ter uma quantidade mínima de iodo. Desde a década de 50, quando víamos a parte nutritiva no Brasil estava muito deficiente de iodo, que é o que faz a nossa glândula aqui da tireoide funcionar da maneira adequada. Então, desde a década de 50, se não me engano, foi em 1953, essa lei faz com que o sal no Brasil tenha uma quantidade X de iodo. Quando eu falo para fazer fermentação sem iodo, tem alguma nessa brecha, tem sal sem iodo, mas você tem que procurar especificamente para encontrar esse tipo de sal.
não vai ser em todo lugar que você vai achar. Quando fazemos um churrasco. Então temos o sal fino, temos aqui, por exemplo, tem o sal fino, temos o sal de parrilha e temos o sal grosso. Qual utilizava cada um? Antes de nada, primeiramente, você tem que ter a mão calibrada para colocar o sal. Isso você tem que ter em conta. E sal fino eu recomendo para quando você for utilizar uma peça de bife fina. Ele vai entrar rapidamente na carne, né? Então vai ser um processo rápido que se você vai fazer esse bife fino, ele entra rápido, ele não segura tanto o líquido da carne, ele vai expulsar, como entra rápido, ele vai tentar puxar o líquido. Então eu indico para esse formato de carne. Agora você quer um steak ou algo assim de 1,5 cm, 2, um pedação de carne considerável, aí já utilizamos o sal de parrilha. Por que o sal de parrilha e não o sal grosso? A granulometria dele é média e todas standard, então automaticamente ele vai ter essa distribuição standard de salgamento na sua carne e ele vai puxar menos o líquido do seu bife. O grosso seria bom para fazer peças como um costelão. Recorda, sempre distribua de maneira adequada o sal na sua peça de carne e ele, como dos sais que estou citando, ele entra de uma forma mais lenta na sua carne, é ótimo para processos que demoram horas e horas e horas. Por exemplo, o costelão de chão, que está ali horas, mínimo 6 a 7 horas no chão, até 12 horas ou mais, na qual quero realçar que sempre devemos dobrar a atenção no momento de colocar sal na comida. Alguns cozinheiros recomendam cada vez que vai colocar algo na sua panela, colocar sal. Eu já sou partidário de colocar sal, depende do seu processo, ou seja, se está fazendo algo que é frio, coloco desde o começo, algo quente eu posso corrigir no final, e sempre dou essa atenção adequada no final de cada prato, caldo, base de cozinha, e não colocamos sal, porque algo que está ali, você pode reduzir até 90% da sua quantidade de líquido, então pode concentrar tudo isso de sal. No final a gente coloca sal ou a gente deixa sem sal esse caldo na preparação da comida, da seguinte preparação, seguinte passo, a gente coloca a forma adequada de sal ali. Sem falar em quando você utiliza ingredientes que já contêm muito sal, né? Como molho de soja, mochoio, né? Como queijo. Queijo precisou de uma quantidade significativa para se transformar em queijo. Já tem que ter em conta que ingredientes que já tem uma quantidade significativa de sal no seu corpo. Então, você tem que saber equilibrar tudo isso certinho, adequadamente. E mais algumas dicas sobre sal, sobre textura. Tem sal específicos para cozinhar e tem sal específicos para finalização de prato. Por exemplo, flor de sal. Aquele sal puro que teve um tratamento adequado ali onde foi formulado, tal, pela quantidade de vento que passou, a quantidade de sol que teve. Então ele já sai uma flor de sal linda ali para finalização. Por exemplo, temos o sal Maldon. Esse é muito utilizado na Europa, sobretudo sobre os ingleses. É ótimo para finalização. Ele tem um formato em que ele fique crocante no finalzinho. Ele é bem crocante e ele tem uma peculiaridade que ele não pega tanta umidade. Então ele continua crocante e é ótimo ali para finalização de prato. Não é adequado você utilizar esse tipo de sal para quando você está utilizando uma panela, um fogo alto, uma temperatura alta, então não tem sentido. E já gourmetizado aí entre os Himalaias e por regiões e os temperados. O Himalaia, por exemplo, ele tem 80 minerais e o que consiste nele ele tem muito ferro, muito manganês, o que faz com que ele tenha essa cor rosa. É um ótimo condutor de temperatura, tanto é que aquele sal retangular se utiliza até para fazer o bife nele, a temperatura quente. E existem vários tipos de sal. Encontre o seu, escolha os seus adequados para cada tipo de preparação